Olá, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro D24 em Debate, programa para tratar sobre temas polêmicos da sociedade, sempre com a presença de dois convidados. Nesse programa, vamos discutir religião na política. E para isso, temos as presenças da vereadora do Partido Progressista, pastora Luciana, e o sociólogo e professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento. Muito obrigado a vocês dois aqui. E eu gostaria de começar com a senhora, pastora Luciana, que é o seguinte: a partir de um projeto que a senhora teve, do retorno das manifestações, pregações em terminais de ônibus. Eu queria saber da senhora até que ponto a religiosidade faz parte das suas escolhas no exercício de um cargo público, no caso, vereadora da Câmara Municipal de Manaus. Olá a todos, eu quero agradecer, essa oportunidade. Eu me sinto assim honrada em estar aqui, com o professor, com o sociólogo Luiz Antônio, tão conceituado. Eu sinto que aqui nesse lugar a gente vai aprender muita coisa. Sim. Mas é claro, eu vejo que dizer que a religiosidade ela não influencia no parlamento, isso é uma demagogia. Influencia sim, influencia em partes, porque o parlamentar, ele não está só para legislar, eu como pastora, para os cristãos, nós estamos para legislar para toda a sociedade, para toda a nossa população. A questão desse projeto, eu tenho projetos como esse, das pregações dentro, das palestras dentro dos terminais, não só para a religião cristã, mas para todos aqueles que têm esse desejo de palestrar dentro dos terminais e levar para a sociedade uma palavra que traga algo em benefício, porque quando os evangélicos ou qualquer religioso entra dentro de um terminal para levar uma palavra para o cidadão que está ali, é com o objetivo voluntário de levar uma palavra de conforto. E também tenho projetos voltados para a população. Um projeto agora que todos estão comentando é o projeto dos coletivos, aonde o projeto que eu fiz para as mulheres que têm sido assediadas dentro dos ônibus está repercutindo no Brasil todo. A jornalista, ela até deu uma palavra, professor, que mexeu muito comigo, que ela disse assim: a minha roupa eu vou lavar. Mas o abuso, eu não vou conseguir esquecer. Agora, professor, eu queria saber do senhor, entrando na questão da religiosidade, o senhor acha qual é o ponto que deve ser? Porque uma pesquisa do IBGE, do último censo religioso feito em 2010, dizia que 86,8% dos brasileiros, quase 87%, eram cristãos. Como é que fica essa questão? A gente tem um Estado laico, que a Constituição diz, mas eu queria saber do senhor, como é que entra a religiosidade nisso para que você tenha bons projetos para toda a sociedade? Eu já queria cumprimentar a iniciativa e parabenizar e agradecer pelo convite, cumprimentar a pastora Luciana e dizer que eu penso assim, em primeiro lugar, que a gente não pode abrir mão da construção que a sociedade tem, que a sociedade humana produziu, que é o Estado brasileiro, que é os Estados nacionais laicos, porque a história da humanidade, quando a gente misturou religião e política, Estado e igreja, o povo sofreu. Você tem história, e tem sofrido no leste europeu, tem sofrido na Ásia, onde você tem, agora mesmo, você tem milhares de pessoas sendo refugiadas, fugindo, morrendo no mar, que estão fugindo de conflitos, quando igreja e Estado se misturam. E a vontade de um grupo religioso se impõe sobre a vontade dos outros, e isso gera conflito, gera guerra. De modo que, me parece, quanto mais... As religiões são fundamentais, elas devem existir. Mas quanto mais o Estado e quanto mais as pessoas promoverem a espiritualidade, que a espiritualidade tem uma perspectiva de dar unidade, dar unicidade naquilo que é diferente. O evangélico, o cristão, o neopentecostal, enfim. Quando você fala em religião necessariamente você grupa, você cria guetos, você cria a minha religião, a outra religião, segrega, a outra, você segrega. E isso é um fator que é preciso tomar cuidado, sob pena de uma religião querer se impor à outra. A minha verdade se impor à verdade do outro. Você não tem um único caminho, você tem caminhos, E professor, sim, pode continuar. Então, acho que é importante a gente pensar
E como foi dito, não existe uma dicotomia, uma separação entre Estado e religião. O que a gente tem que fazer é, na política, no parlamento, compreender como... Escuta, o meu mandato, a sociedade me elegeu para eu cuidar e pensar os problemas da cidade. E o problema da mulher abusada dentro do ônibus é da cristã e da não cristã. É daquela que não tem religião e aquela que é convicta religiosa. Sim. Portanto, a gente tem que pensar num transporte público para o conjunto das pessoas, levando em conta a necessidade das mulheres. Agora, voltando a essa questão por exemplo, a bancada evangélica na Câmara Municipal de Manaus, ela hoje tem 31,3% ali, 31,7% do total ali, né? Ela representa esse total, sendo 13 vereadores. Queria saber o que o senhor acha que a bancada, assim, essa bancada evangélica, ela contribui ou ela tem seus problemas e o que faz ela ganhar tanta representatividade assim? O que o senhor acha que isso atrai? Primeiro, e a senhora também pode ficar à vontade para discutir. A gente estamos discutindo nacionalmente essa ideia do financiamento de campanha, etc. Os grupos pentecostais e neopentecostais têm uma máquina de comunicação sofisticadíssima, das televisões e rádios. E tem um processo pedagógico, um pedaço de doutrinação muito sofisticado, muito eficiente. Isso garante bons resultados eleitorais. Qual é a minha preocupação em relação a isso? Nós não podemos estender para o parlamento a prática dentro da igreja ou dentro das igrejas. Por quê? Eu insisto, a sociedade manauara, vamos falar de Manaus especificamente, nós temos problemas gravíssimos. As crianças não sabem ler e escrever na escola. Nós temos um problema gravíssimo, as mulheres, os idosos estão sofrendo porque não tem serviço público de qualidade. O transporte público em Manaus, para melhorar, ele tem que melhorar muito. Para ele ficar ruim, ele tem que melhorar muito. Então, os 33% da bancada evangélica ou dentro do parlamento não pode cometer a irresponsabilidade política e social de pensar a cidade a partir da igreja, sem levar em consideração que os problemas são muito mais. Quanto mais a cidade for civilizada, quanto mais a cidade de Manaus for acolhedora, quanto mais a cidade de Manaus for inclusiva, mais cristã, mais digna será. O senhor, então, se preocupa com a questão desses projetos serem voltados assim, para questões... Por exemplo, a bancada evangélica voltar para questões religiosas assim, e se concentrar mais nisso? É uma preocupação sua? Eu acredito assim, que todo parlamentar, seja pastor, seja religioso, seja qual for o parlamentar, ele tem que ter consciência. Porque hoje tem vários segmentos. Todos os segmentos têm uma representatividade na Câmara, na federal, né, municipal, enfim. Eu acredito que a gente, eu parlamentar, eu sou pastora 100% na minha igreja, 100%. E eu amo isso. Mas, legislando, eu sou em parte. Porque eu tenho que olhar com o olhar de um parlamentar. Olhar a educação, olhar a saúde, olhar, fiscalizar o que tem de ruim, o que está acontecendo de ruim na nossa cidade. Então, quando eu estou na Câmara, né, Municipal, quando eu estou ali, eu sou a pastora, mas eu sou a vereadora. Então, eu sei muito bem dividir isso. Mas entrando nesse ponto que o professor falou, da preocupação de propostas de cunho religioso, o projeto lá dos terminais não entraria nessa linha? Por exemplo, como o professor falou, a gente tem problemas de trânsito, problemas de saúde... Deixa eu lhe dizer. E aí tem esse projeto religioso. Aqui o senhor que tem um entendimento assim, muito ampliado desse assunto que nós estamos tratando aqui, o projeto das palestras dentro dos terminais. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas entram no terminal para assaltar, para matar uma pessoa. E muitas vezes eles entram... Eu recebi um telefonema no dia do projeto, saiu no jornal, foi até engraçado. Uma pessoa me ligou e disse, pastora, parabéns. Aí eu falei, muito obrigado. Ele falou, eu ia fazer um assalto, estava com um grupo dentro de um terminal e um cidadão estava dando uma palavra, foi tão forte que eu desisti.
Então, isso é muito nobre, né? E não é que a gente está querendo só trazer para a religião, é uma preocupação com a própria sociedade, que está vivendo um descaso em todas as áreas. Tem pai de família que sai de manhã atrás de um emprego, ele chega à noite na sua casa, o filho está com fome, a esposa está doente, aí o que ele diz? Já que eu não consegui porta nenhuma de emprego, vou partir para o tráfico, vou partir para o crime. E aí entra a importância desse trabalho. Então, eu não vi isso puxando para o lado religioso. Eu vi isso, professor. Eu vi isso como uma forma de trazer uma esperança para a nossa população que está vivendo um caos. Eu entendo o caos, entendo a preocupação. Mas a minha pergunta nesse espaço, primeiro assim, nós não perguntamos se o cidadão que está cansado, esgotado, que trabalha 8, 9 horas de trabalho em pé, que recebe muito mal, que é molestado pelo patrão dentro do local de trabalho, se ele quer e se ele está disposto a ouvir a minha preleção religiosa. Segundo, quem poderá fazer preleções? Os católicos, os cristãos, os macumbeiros, os adventistas, etc. Porque eu lembro, por exemplo, que no ano passado, no mandato anterior, uma vereadora propôs criar um território, um terreiro, um espaço de representação religiosa de matrizes africanas, das igrejas de matrizes afro-brasileiras. E foi extremamente criticado, porque nós somos intolerantes com as religiões de matrizes afro-brasileiras. Né? Teria espaço para isso? Mas o que é fundamental, assim, se nós temos a igreja, o templo, a assembleia, etc., eu, Luiz Antônio, eu, João ou Manuel, eu faço a minha escolha, eu vou para aquele lugar para escutar aquela preleção. Diferente de eu estar na minha casa ou estar no local do meu deslocamento e alguém falar para mim. Alguns dias atrás, eu acordei num domingo, num feriado, eu não me lembro, com um falatório, e eu desci, era um pastor que estava na porta do meu condomínio, a um tom altíssimo de fala, pregando. Aí eu cheguei com ele e falei, escuta, o que você faz aqui? E ele dizia, eu falei, escuta, nós aqui somos trabalhadores. Deus espera de todos nós, qualquer que seja esse Deus, espera de todos nós, como pais e mães, que a gente cuide dos nossos filhos e da nossa família. Esse tempo é o tempo do meu descanso. Se eu não tiver um bom sono, eu não vou ter condições de trabalhar mais tarde. Se eu não tiver boas condições de trabalho, eu posso produzir um acidente e causar problemas. Quando você vem falar do Deus, do teu Deus, que pode ser o meu ou não, e me acorda, me incomoda, que lugar da passagem da palavra de Deus que você está usando para interferir no meu descanso, no meu... Entendi. Pastora, a senhora queria falar alguma coisa? Eu gostaria de falar aqui para o meu nobre professor, né? Por isso que quando eu protocolei o projeto, eu protocolei não puxando a sardinha para o meu lado, para os cristãos. Eu botei todas as religiões, porque esse trabalho dentro dos terminais é um trabalho voluntário. A pessoa, em primeiro lugar, tem que ter coragem. Porque eu fiz esse trabalho 5 anos, né? E as pessoas têm que ter essa coragem. E outra coisa, no meu projeto está muito específico que as pessoas que querem fazer esse tipo de trabalho, eles estejam preparados. Eles estejam enquadrados dentro da lei, dentro daquilo que é legal. Então, dentro desse projeto, eu não excluí ninguém, porque eu respeito qualquer religião. Eu respeito a religião espírita, o católico, porque a religião que eu sigo me ensinou o seguinte: amar a todos, independente de credo. Já estamos chegando perto do final do nosso programa, mas eu queria colocar mais uma última questão, que é, assim, a gente sabe que muitos profissionais utilizam na vida política aquela questão, eu sou o professor fulano de tal, eu sou o médico fulano de tal. Professor, e aí também a senhora pastora, a senhora utiliza a sua função na sua igreja de pastora. Eu queria saber, o senhor concorda com essa utilização? O senhor acha que deveria ser um nome, assim, não falo só da senhora, falo em geral, mas dessa utilização da profissão, da função social, o senhor acha correto isso, tanto na questão da urna, e se isso direciona o trabalho de alguma maneira? Por exemplo, no caso
como a gente está falando de religião na política, por exemplo, pastor falando de tal, padre ciclano de tal. O senhor acha que isso é uma coisa positiva? E eu também gostaria de saber a sua opinião, pastor. Nós vivemos numa sociedade baseada numa ideia da meritocracia e da autocracia. Quer dizer, no passado você se identificava por duque, duquesa, conde, etc., porque você era amigo do rei ou coisa do gênero. Com o advento do declínio do Império e a República, nós começamos a ter uma sociedade de doutores, né? Então todo mundo virou doutor, né? Você ia para a universidade, você vira doutor isso, doutor aquilo. Então é histórico e isso não se muda de uma hora para outra. Eu costumo brincar, inclusive, com os meus alunos, quem conhece sabe disso. Eu gosto de ser chamado por Luiz Antônio, né? Luiz Antônio ou coisa parecida. Mais informal, né? Mais informal. Porque o respeito, aquela ideia de respeito não se dá pela forma que você chama, mas na construção da relação que você constrói com o outro. E aí eu dizia, às vezes eu brinco com meus alunos que insistem em me chamar de professor, eu inverto e passo a chamá-los de discentes ou de alunos. E aí eles percebem o quanto que pode ser positivo ou não essa nomenclatura. Eu acho que esse é um problema menor. A questão fundamental é qual é o lugar que eu ocupo na sociedade, e esses lugares são sempre políticos, como pastor, como professor da universidade, como médico, etc. E qual é o meu papel como sujeito e como cidadão. Como vereador ou como professor, eu preciso ser crítico em relação ao estado de coisas que está aí. A sociedade. A sociedade. Um tempo atrás eu fiz uma fala que foi dura e alguns vereadores ficaram chateados que eu dizia: os vereadores não foram eleitos para serem despachantes de luxo. Ou seja, que estão ali a serviço de forças políticas, econômicas ou sociais para atender determinados interesses. O transporte coletivo em Manaus é uma tragédia. E aos vereadores cabe fiscalizar e exigir do poder público um transporte de qualidade para a população. A educação pública. Rapaz, as crianças passam 5, 6 anos dentro da escola, elas não sabem ler e escrever. Então, se ele é católico ou não, se ele é judeu ou muçulmano, ele como cidadão, ele precisa ter obrigação política de tirar essa miséria da educação e do transporte público da cidade de Manaus. Entendi. Manaus é a quinta cidade da economia do estado, do país. E nós temos uma criança de 6, 7 anos de idade que não sabe ler. Nós vamos continuar brincando, nós vamos continuar fazendo de canto que o Parlamento brasileiro, que a Câmara Municipal de Manaus tem muita coisa importante para discutir. Pastora, agora só queria, na questão que eu falei, né, do título, né? A senhora acha que ajuda, beneficia? Assim, a questão não é nem o beneficiar. Eu sou pastora Luciana desde lá. Então, assim, o pastora é a minha identidade mesmo. Né? É a referência. É como se vou botar aqui o meu nome, professor, né? Se candidatando, sendo eleito, é claro, ele vai ser a referência dos sociólogos, né? Eles vão ver porque ele conhece, ele sabe, ele vive isso. Então eu vejo que o pastor, a Luciana, ou o doutor, ou o professor, ou o policial, ele é uma referência. Mas no decorrer desse mandato, ele começa a mostrar para o segmento que ele não está ali só para representar o segmento. Mas que ele está ali para representar a população, a sociedade, e ali para representar, lutando pela saúde, pela educação, pela melhoria e qualidade de vida da população em geral. O nosso D24 Debate fica por aqui. Quero agradecer muito à pastora Luciana, ao professor Luiz Antônio. A gente encerra o programa. Muito obrigado a você. Continue acessando o d24.com e até o próximo programa. Tchau.